O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Bom, gente, aqui o que nós temos é um conjunto de esferas de mesma massa que colidirão elasticamente, ou seja, vai haver conservação da energia cinética no processo de colisão, e por ser uma colisão haverá também conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, desse jeito, admitindo a interação apenas entre as forças trocadas entre os corpos que colidem, a primeira consideração é que o impulso externo sobre o sistema no instante da colisão é igual a zero. Isso é uma consideração que nós faremos admitindo o fato de que o intervalo de tempo para que essa colisão aconteça é muito pequeno. Então, a colisão aconteceria de modo que a corda que segura as esferas está praticamente na vertical, instante em que a força resultante centrípeta é pequena, o impulso produzido pela resultante centrípeta é pequeno o suficiente a ponto de eu aproximar esse impulso para zero, o que faz com que a variação da quantidade de movimento no instante da colisão seja igual a zero também, ou aproximadamente igual a zero. Então, por esse motivo, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Isso vai dar para a gente, portanto, são 3 esferas que se movimentaram e colidem com as 2 esferinhas paradas com uma certa velocidade V0. Então, com uma certa velocidade V de colisão. Depois da colisão, o número de esferas que vai se movimentar é um número desconhecido. Então, como consequência, eu vou admitir N esferas, cada uma de massa m, com uma velocidade v, que vai ser a velocidade pós-colisão, imediatamente pós-colisão. Matando esse valor m aqui, nós ficamos então com uma primeira condição, n vezes v igual a 3v0. A outra informação diz que a energia se conserva uma vez que a colisão é elástica. Por esse motivo, a energia cinética final do sistema tem que ser igual à energia cinética inicial do sistema. Antes da colisão, nós temos, portanto, 3 esferas de massa m se movimentando com velocidade v0, tudo ao quadrado aqui sobre 2, v0 ao quadrado sobre 2. Depois da colisão, nós teremos um número n de esferas com massa m se movimentando com velocidade v ao quadrado, tudo dividido por 2. Então aqui a gente pode cancelar esse 2, pode eliminar esse m aqui, que é o múltiplo também associado às massas. Daqui nós tiramos uma condição, que é nv ao quadrado igual a 3v0 ao quadrado. Ótimo. Juntando as 2 equações, a gente vai chegar em uma resposta muito interessante. Mas antes disso, eu vou manipular um pouquinho a primeira equação que nós encontramos, para que esse quadrado da segunda equação apareça. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Elevando aqui os 2 lados ao quadrado, para que o quadrado na velocidade apareça e facilite a substituição, a gente vai ficar então com n ao quadrado, v ao quadrado, igual 3 ao quadrado, que é 9, v0 ao quadrado. Agora eu posso, então, substituir o v ao quadrado de uma equação na outra. Isolando esse v ao quadrado aqui, a gente fica então com v quadrado igual 3v0 ao quadrado sobre n, que eu vou substituir na equação de cima. Como consequência, ficaremos então com um resultado que será n ao quadrado vezes 3v0 ao quadrado sobre n, fazendo a substituição, igual a 9
vezes V0 ao quadrado. Então, pensando nisso, ficamos então com esse V0 ao quadrado vai desaparecer com esse N aqui de baixo vai matar esse quadrado aqui, o 3 passa dividindo, N igual a 3. Portanto, ou seja, 3 é o número de esferinhas que vai se movimentar depois da colisão. Então, como são 5 esferas e eu tenho 3 esferas chegando para produzir a colisão, depois da colisão apenas 3 esferas se movimentarão. Isso só pode acontecer, de acordo com as alternativas, na letra C. Mas tem uma forma mais interessante de resolver esse problema, é a experiência, o cotidiano. Conhecendo o experimento do pêndulo de Newton, fica bem mais simples. Por quê? O experimento, ele mostra para a gente o resultado da conservação da quantidade de movimento, da conservação da energia. No experimento prático, eu consigo, para cada bolinha que eu levanto, para cada número de bolinhas que são levantadas e que provocam a colisão, o mesmo número de bolinhas é empurrado do outro lado, com o restante, com a diferença das bolinhas permanecendo parada, exatamente como acontece aqui nesse exemplo. Tudo bem? Então tá bom.